Mais uma de suas caminhadas solitárias, senhor Rousseau? Elas são fontes de inspiração para o livro Pensador. O senhor foi citado. Deve ser por causa do Emílio. Emílio? Sim, o aluno imaginário que criei para mostrar como se poderia fazer a educação de uma criança desde o seu nascimento até se tornar adulto, para que quando homem não precise de outro guia que não ele mesmo. Ah, sim. Educar para a emancipação do indivíduo. Mas não é isso o que é o mais importante em Rousseau. É a demonstração que ele vai fazer nesse contexto de se começar a valorizar a criança, não é? Então ele vai, que a gente poderia dizer assim, curvar a vara fortemente para a importância da criança e da liberdade da criança. Liberdade da criança. E o senhor quase foi preso por causa disso. Também, ao propor o meu modelo de educação, não poupei críticas a ninguém. Governantes, igreja, a família e principalmente os professores. Escrevi coisas do tipo: os mais sábios se prendem a ensinar somente o que interessa aos homens, sem considerar o que as crianças estão em condições de aprender. E me dirijo aos professores em tom provocativo: começai por melhor estudar vossos alunos, pois com toda certeza não os conheceis. Ideias assim fizeram com que seus livros fossem queimados. Sim, mas por uma boa causa. Penso eu ter lançado a semente para a valorização da criança. Embora anos mais tarde, e vocês sabem melhor do que eu, até porque eu já não estava mais aqui, com a Revolução Industrial, a criança voltou a ser tratada como um pequeno adulto. Agora o projeto era um pouquinho diferente, porque a industrialização precisava de mão de obra. E mão de obra que tivesse domínio de determinados conhecimentos. Então, preparar as crianças para saber ler, escrever e contar era uma forma de preparar mão de obra, inclusive a mão de obra infantil para o desenvolvimento da industrialização e do capitalismo. Então, vai ser nesse contexto que a escola se generaliza e que, então, vai se ter a criação do sistema público de escola. A Inglaterra fez a política de alfabetização. Por quê? Porque não havia como sustentar a industrialização e a urbanização com os pactos do antigo regime. A França, Napoleão Bonaparte e Condorcet, 1794, diz: alfabetizem todo o francês, porque enquanto houver um analfabeto em França, não haverá liberdade em França. Os países que fizeram uma mudança nos meios de produção, mas não mudaram a cultura, eles vão reproduzir nos novos tempos as velhas ideias. Então, um dos países que vai fazer isso é Portugal. Qual é a característica da colônia, que no caso do Brasil era colônia de exploração? Para cá se recriou tudo o que havia de velho, atrasado na Europa. E isso se dá pela união do Estado português colonizador e a Companhia de Jesus. Eles não investiram aqui, por isso que o nome é colônia de exploração e não colônia de povoamento, tá? Os jesuítas vieram para cá e plasmaram a cultura brasileira, a educação brasileira, a imagem e semelhança do que havia de mais velho e rançoso na Europa. Então, o Ratio Studiorum Societas Jesu, que é o programa de ensino da Companhia de Jesus, que é uma experimentação pedagógica, ele foi muito mais vigoroso do que a didática magna. Então, num país colonizado pelas tradições medievais requentadas, não há possibilidade de uma didática magna. A matriz jesuíta e a pedagogia da obediência, a matriz positivista e a pedagogia do ordem e progresso, o professor que diz: se você fizer do jeito que eu estou mandando, eu te passo de ano. Né? Se você copia direitinho, né? Até a vírgula, não inventa. Ah, professor, eu cheguei no outro resultado. Não, o certo é esse. Quer dizer, é da formatação positivista. Ou então a pedagogia dos anos 30, que era a pedagogia de deixar um aluno por um décimo, de excluir, de chegar a ter 10% de aprovado somente no ensino primário, e eu vou trocando de roupa. Eu mudo
de batina preta jesuíta, a um jaleco verde oliva dos positivistas, a um jaleco branco dos professores autoritários dos anos 30, aí eu pego uma roupa proletária dos professores dos anos 80, que foram proletarizados, ou viro hoje um empreendedor, a empregabilidade. Mas espera aí, professor. Como fazer para mudar essas tendências históricas?